Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com a aula de inglês, English Class, e nós vamos falar hoje sobre o uso e regras do presente simples, que em inglês é o Simple Present. Vamos lá? Nós temos hoje, né, o que a gente precisa ter hoje para trabalhar com vocês? Quando vocês deverão saber quando usar, né, esse tempo verbal, Simple Present. A gente vai passar um pouco pelas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos trabalhar também o uso de algumas regras, né, desse tempo verbal para esses pronomes específicos, he, she, it, ou terceira pessoa do singular, que ele tem uma forma um pouco mais específica. E lá no final da nossa aula nós temos as sugestões das nossas atividades. Objetivo, pessoal, ao final da aula, será importante que você se perceba capaz de elaborar frases no Simple Present, né? Então, tente depois da aula escrever algumas frases e observar se você consegue colocar os verbos de acordo com as regrinhas que a gente aprendeu. Você conseguindo fazer isso, o seu objetivo, o meu objetivo será alcançado. Então, temos aí o Simple Present. Uma frase, né? I eat lunch at noon every day. O que a gente tem aí? Vocês estão observando que nós temos aqui o verbo eat. É o verbo comer, tá? Sujeito eu, eat, eu como. Quando eu falo I eat lunch, no caso aqui, né, é o almoço. Então, eu almoço ao meio-dia todos os dias, tá? O que é isso? Coisas do dia a dia, hábitos. Então, eu vou usar o Simple Present quando eu quiser, né, de falar frases que lembrem hábitos, coisas que eu faço no meu dia a dia, que são rotineiras para mim. Outro exemplo é essa aí. Plants absorb carbono from the air. As plantas absorvem carbono do ar. Todos nós já sabemos disso, já aprendemos isso lá nas aulas de biologia, né? Que as plantas absorvem o carbono, né, do ar. Então, elas fazem isso lá no momento da fotossíntese. O que é isso? Isso aí é uma lei universal, né? Algo cientificamente comprovado. Eu vou usar o Simple Present também para frases que me digam coisas, né, científicas, leis universais. We start work at 8 a.m. Nós começamos, né, o trabalho às 8 da manhã. Então, nós temos aí um horário. Então, vamos lá. Primeira coisa já cumprida, né? Quando é que eu vou usar o Simple Present? Quando eu quiser falar de coisas do dia a dia, quando eu quiser falar de hábitos, quando eu quiser falar de leis universais ou científicas e horários. Frases afirmativas. Eu estou afirmando. O que é que eu vou fazer? Com o verbo to be, que vocês já conhecem muito bem, esse verbo que é o verbo, né, mais estudado de sempre, é bem simples. Então, eu vou usar I am 17 years old. You are a chef. He is happy. O que nós temos aqui? O am, eu sou. O are, que é usado para o você, ou também para o plural, né? We are, they are. Então, sempre a gente vai usar o are. Então, você é um chefe, né? No caso, um chefe de cozinha. He is happy. Ele é feliz. Então, aí, I am 17 years old. You are a chef. He is happy. Para os demais verbos, aí a gente precisa ter um pouquinho de atenção, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu preciso entender? Que eu vou sempre usar o pronome para a construção dessa frase, tá? No caso, uma frase afirmativa. E o meu verbo sem o to. Eu não posso colocar o to. E o complemento. Eu vou botar um exemplo aqui, ó. Eu bebo água todos os dias. Nós temos aí o pronome eu, que em inglês é o I. Já coloquei, tá vendo? Bebo. Vocês lembram que beber é o verbo
To drink. Como eu falei, a gente vai usar sem o to. Então, I drink water every day. A frase ficou pronta. Eu bebo água todos os dias, certo? Eu bebo água todos os dias. E aí eu coloquei outros exemplos, né, de outros pronomes. They, vocês lembram que é o plural, né? They drink tea every day. Eles bebem chá todos os dias. We drink coffee every day. Nós bebemos café todos os dias. You drink Coke every day. Você bebe Coca todos os dias. Percebem que se vocês memorizarem, né, a estrutura dessa frase, vocês conseguem falar, né, mais de uma. Então, o verbo no simple present, nos pronomes I, we, they, you, o verbo não mudou, tá? O que é que a gente fez aqui? A gente só mudou os líquidos. I drink water, we drink coffee, they drink tea, you drink Coke. O resto ficou igualzinho. Então, vocês já podem falar aí sobre as bebidas diárias, né? Os hábitos diários aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos outros pronomes. Os pronomes na terceira pessoa do singular. Lembram deles? He, she, it. O que acontece? A regra principal é acrescentar aos verbos S. Tá? Vamos a alguns exemplos. He likes to study. Ele gosta. Tá vendo aqui? O verbo é o verbo like. Mas como o sujeito é ele, eu tenho que usar S. He likes to study. Ele gosta de estudar. She writes very well. Ela escreve muito bem. Outro verbo que a gente acrescentou aqui, S. Joanna likes to play tennis. Olha aqui, né? Professora, não é o pronome, sim, mas esse sujeito Joana eu não posso trocar por she, então também eu uso o S, tá? Então, regra principal, acrescentar S aos verbos quando ele estiver na terceira pessoa do singular. Quando os verbos terminarem em O, SS, SH, CH, Z e X, aí a gente precisa ir para uma próxima regra. Eu tenho que acrescentar S. Vamos a alguns exemplos. He goes to school at 7 a.m. Ele vai, né, à escola às 7 da manhã. He goes. Tá vendo? Então, o verbo terminou em O, o sujeito é ele, eu tenho que botar S, tá? She kisses her mother. Ela beija a mãe dela. Então, olha aqui o S. Sujeito, né? She, ela beija. She kisses. Joanna watches TV all the time. Joana assiste TV o tempo inteiro, não sai da TV. Então, watches termina em ES. The bee buzzes. A abelha zune, né? Aquele sonzinho da abelha, zzz, o zumbidozinho da abelha. José fixes TV. José conserta a TV. Observaram que todos esses verbos aqui a gente acrescentou S. Então, terminou em O, SS, CH, Z e X, eu acrescento ES quando o sujeito, tem que prestar atenção bem nisso, for he, she, terceira pessoa do singular, né? Aqui Joana e a abelha, que também pode ser trocado aqui por it, né? Ou José, que é o he. Então, a gente acrescenta ES. Então, the bee buzzes, a abelha zune. Frases negativas, o que é que eu vou fazer? Para as frases negativas, a gente vai usar o not se o verbo for o verbo to be. I am not a doctor. O que é que a gente fez? Acrescentou o not numa frase aqui depois do verbo. I am not a doctor. Eu não sou um médico. Para os demais verbos, a gente usa um verbo auxiliar, né? Vai usar o do com not
ou don't, tanto faz, vocês podem escrever dessa forma ou usando o abreviado don't. Esse verbo aqui, né, é um verbo auxiliar, ele auxilia as frases na forma negativa em inglês. Para nós, esse verbo aqui, neste contexto, não tem tradução, ele só indica que aquela frase precisa ser auxiliada por ele, é um não, tá? Então, vamos lá. Você não curte, você não gosta de jogar tênis. You don't like to play tennis. O sujeito aqui foi you, né? Se eu vou trocar o sujeito para he, she, it, o que é que vai acontecer? Em vez de usar o auxiliar do, eu vou usar o auxiliar does, na mesma lógica, com not ou abreviando, doesn't. Então ficou, she doesn't like to play soccer. Ela não gosta, ela não curte jogar futebol. Então, she does not like to play tennis. She does not like to play soccer. E se eu quiser fazer uma pergunta com o verbo to be, muito simples. O que é que a gente viu aqui? Aqui é uma frase afirmativa, percebem? She is a doctor. Ela é uma médica. Mas se eu quiser dizer, não, ela não é, né? Não, minto. Se eu quiser fazer uma pergunta, né? She is a doctor. Então, se eu quiser formar uma pergunta, o que que acontece? O verbo to be vai para o início da frase. Is she a doctor? Tá? Então, é só deslocar o verbo to be para o início da frase. Para os demais verbos, vamos usar os auxiliares que vocês já conheceram. O do ou o does. No início, pessoal, no início da frase. O verbo to be não foi para o início, então o auxiliar também vai. Então, aqui eu tenho uma frase afirmativa. You like to play soccer. Você gosta de jogar futebol. She likes to play soccer. Então, mudou o sujeito, o verbo recebeu S. E aí, vamos lá. Vamos transformar essa daqui numa pergunta. Do you like to play soccer? Olha lá. Apareceu aqui no início da frase o auxiliar. Se você observar bem, essa frase aqui é igualzinha a essa na forma afirmativa. You like to play soccer, tá vendo? Quando eu for perguntar, eu apenas acrescento ao início da frase o auxiliar. Vamos ver o que acontece agora aqui nessa próxima? Does she like to play soccer? A mesma coisa, eu acrescentei ao início da frase auxiliar, só que com um detalhe. Tá vendo aqui o like? Tá igual a esse daqui? Não, né? Ele recebeu auxiliar, mas perdeu o S. Então, tem que ter cuidado com isso. Quando o sujeito for terceira pessoa do singular, o verbo não pode ter S. Não pode botar o does e likes ao mesmo tempo, tá? Isso só usa o S quando for uma frase afirmativa. Quando você pergunta ou quando você nega, o verbo perde o S, certo? Bem, pessoal, esse conteúdo também vocês vão encontrar lá no livro de vocês, nas páginas 160 e 161, se vocês quiserem dar outra olhada, estudar um pouquinho mais, ler com calma, anotar no caderno, nenhum problema. Sugiro fazer os exercícios das páginas 55, 56 e 57, que é a continuação, né, do último exercício da página 56, que é sobre esse assunto. Terminando isso, vocês mandam para mim, tá? Vocês enviam lá para o meu e-mail, que é vivicabral2@gmail.com. Eu vou colocar lá no grupo de vocês o e-mail para quem quiser e vocês mandam para mim essas atividades, tá? Um bom final de tarde para vocês, um excelente final de semana, se cuidem, fiquem com Deus.